Olá, tudo bem? Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Tiago. Mais uma vez mais no canal Palavras Impactantes, onde Deus tem uma palavra ao seu coração. Mais uma segunda-feira que chegamos, né? Para a glória do nome do Senhor. Uma semana aí que venha a ser abençoadora da parte de Deus. Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, sua família, seu lar, seu relacionamento, seu projeto, seus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa sempre sobejar. Não posso deixar de pedir a vocês que venham se inscrever no nosso canal, que você possa deixar o seu like e que você possa também ativar o sino, para que assim o YouTube venha notificar você quando estiver ali tendo uma oração ou um vídeo que for feito aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia chamado hoje, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 54, do seu versículo de número 17. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, o Senhor ele tem uma palavra ao nosso coração nesse dia chamado hoje, né, acerca de ferramentas preparadas, né? Então, o Senhor está dizendo ao intermediário da palavra que ferramenta alguma forjada contra ti prosperará. Que ferramentas são essas, né? Por vezes a gente estamos lidando com o mundo físico, porém também o mundo espiritual, a qual existe ferramentas tanto da parte do bem como essa. Nós estamos usando uma ferramenta da parte do bem, mas poderia também ser da parte do mal, né? Então, essas ferramentas, ela vem, o Senhor está dizendo que ferramenta alguma forjada contra ti prosperará. E essas ferramentas, por vezes, elas vêm contra nossas vidas, né? Para quê? Para nos colocar o medo, para colocar ali a ansiedade, colocar a preocupação. Então, existem ferramentas que vêm contra a nossa vida. Se colocar uma ferramenta ali que vai nos dar o medo, o que vai ocorrer? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquelas que se esperam. Porém, o medo é algo que você não está vendo, mas é uma fé oposta, ela pode ocorrer. Tanto aquilo que no livro de Provérbios disse, tudo aquilo que você tem medo, né? Aquilo ali que você tem o medo, você continuar pensando, vai então acontecer de igual modo aquilo que você fica pensando. Então, é uma ferramenta preparada contra ti, contra a minha vida. O medo é uma ferramenta que pode neutralizar tudo aquilo que Deus ele quer fazer sobre as nossas vidas. A incredulidade também, porque você deixa ali como que uma dúvida, né? E Deus ele não age acima das dúvidas, né? A dúvida é como uma onda do mar. A Bíblia fala que é como uma onda do mar que impelida vai para lá e para cá, não tem uma certa firmeza, né? Então, nós temos que ter dúvida, ser incrédulos acerca de tudo aquilo que Deus ele preparou, que Deus ele fala sobre as nossas vidas, as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Então, existem ferramentas preparadas contra nós que são espiritualmente, que vive na vida do ser humano, né? A incredulidade, o medo, a insegurança, né? E o que te faz levar isso? Nós podemos ver que
Por vezes nós se encontramos na rua e nós evangelizamos as pessoas, falamos para ela que Jesus ama ela, que tem uma grande obra sobre a vida delas, né? Que Deus tem promessas sobre a vida delas, e por vezes as pessoas acreditam e outras não acreditam. Mas quando se levanta alguém da parte do mal e ali fala algo, imediatamente a pessoa fica com medo e ela acredita naquelas coisas que são faladas pelo mal, uma entidade que foi ali manifesta. Então a pessoa acaba ficando com medo. E tudo aquilo que foi proferido, foi falado ali, através do medo que aquela pessoa sentiu ou ali ela ouviu, então no decorrer dos dias ou meses, enfim, vem a calhar de acontecer, né? Mas foi pelo medo, é uma fé oposta. O medo faz com que você venha a acreditar naquilo a ponto de acontecer. Mas hoje, nesse dia chamado hoje, em nome do Senhor Jesus, seja neutralizada toda palavra contrária contra a tua vida, porque isso é uma ferramenta da parte do mal. Pessoas que têm um olho gordo, né, que fala olho gordo, ali que coloca o olho nas coisas que você tem. Por exemplo, você tem uma família abençoada, bem-sucedida, né? E por vezes as pessoas colocam o olho sobre a sua vida, daquilo que você tem mencionado, tem dito com alegria, né? E por vezes há uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, né? Entre o bem e o mal. E esse olho faz com que as coisas comecem a não andar de conformidade àquilo que você almejava, aquilo que você planejava e aquilo que você exatamente estava vivendo, um bem, um gozo, né, uma alegria ali dentro da sua família, mas de repente houve uma conversa, houve ali uma pessoa que surgiu, que apareceu, e as coisas começaram agora a não ser da mesma forma. Assim também a inveja, né? Ela se encaminha pelo mesmo caminho, quase o mesmo patamar do olho gordo, né? As pessoas invejam aquilo que você tem. Por exemplo, você tem uma esposa, tem um esposo, você aquela pessoa não tem ali um esposo ou uma esposa, enfim, aí acaba almejando ali e começa a ter discórdia no meio do relacionamento, no meio do casal, do matrimônio, na casa, enfim, pelo algo que está acontecendo ali, dessas ferramentas que são ali da parte do mal, a inveja. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Para nada serve, a pessoa ela vai se destruir pelos tempos que vão se passando, ela vai se destruindo sozinha, né? Porque é a podridão dos ossos, a Bíblia ela não se contradiz acerca disso, né? Então, ela não deixa de ser uma ferramenta contra as nossas vidas. Pessoas invejam o seu serviço, a ponto de falar de você, falar mal de você, invejam não somente o serviço, cargos, né? E muitas coisas assim, que ocasiona ali perturbação da alma, que você fica chateado, fica triste, né? E acaba ocorrendo coisas que não são agradáveis, né? Que o coração fica triste, mas em nome do Senhor Jesus, essas ferramentas elas serão neutralizadas pelo poder do nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor, ele se fez maldito, né? Ele por nós, pelo nosso pecado, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Então, ele se fez maldito por nós. E por vezes, por mais que você esteja ali numa igreja, numa denominação, que você aceitou o Senhor Jesus, existem ferramentas que elas vêm sobre as nossas vidas e elas operam se a gente tiver uma vida dando brechas para o inimigo, para o adversário. Então ele entra
né? A Bíblia diz que quando o Senhor ele vem e entra numa casa, ele limpa, deixa a casa adornada, deixa toda limpa, mas a partir do momento que nós damos lugar, né, ao adversário, ao inimigo da nossa alma, então ele vem com 7 a mais, né, do que aquele que estava. Então ele entra e começa a fazer, né, bagunça ali. Então existem ferramentas que elas vêm contra as nossas vidas, e essas ferramentas faz com que as coisas que nós depositamos na mão do Senhor, as coisas que nós ali almejamos do Senhor, elas não vêm acontecendo. Por quê? Por brechas que por vezes nós damos diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso derredor, né? E assim, o que houve? O que vai haver? Tanto os anjos como pessoas, enfim, essas são uma nuvem de testemunha. E os anjos ali decaídos, eles acabam assistindo tudo aquilo que é brecha, e eles começam a entrar e começam a devastar, bem querendo fazer arruaça, fazendo coisas que não são agradáveis. Por quê? Porque tem uma brecha. Então, ferramenta alguma forjada contra ti prosperará, né? Então, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Então, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, né, como nosso único suficiente Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que quando a gente confessamos e cremos através do nosso coração, então ali há uma nuvem de testemunha também da parte do bem. O Senhor, então ele vem, o seu Divino Espírito Santo vem, nos limpa, nos purifica, e todo aquele processo. Então nós passamos agora não sermos mais criaturas do Senhor, passamos a ser filhos, né? E a partir do momento que nós somos filhos, que nós clamamos também, Abba, Pai, nós somos também cordeiros do quê? Cordeiros celestiais, do céu, né? De tudo aquilo que o Senhor tem. Então nós passamos a viver uma vida diária diante do Senhor, buscando a sua presença. Então, ferramentas da parte de Deus, que é o que? Nós dobrarmos o nosso joelho, falarmos com o Senhor, apresentarmos a Deus as nossas causas, apresentarmos a Deus as nossas dificuldades, apresentarmos a Deus tudo aquilo que tem acontecido sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento, sobre também o nosso serviço. Apresentarmos a Deus, são ferramentas poderosas que o Senhor ele também nos dá. Quando nós acordamos, nós dobramos o nosso joelho e apresentamos a nossa vida a Deus, falando obrigado, Deus, pelo fôlego de vida, pelo bom sono que o Senhor nos deu. O dia de ontem já passou, foi maravilhoso. Que o dia de hoje possa ser melhor ainda. A oração é uma conexão que você tem com o Senhor, é um diálogo, uma das ferramentas fortes que a gente temos com Deus. Outra ferramenta da parte do Senhor é o jejum. Você apresentar um jejum ao Senhor, né? Um propósito diante do Senhor. Pode ser pela sua vida espiritual, dizer, Senhor, eu quero um revestimento, que o Senhor venha me revestir das suas armaduras, como diz, né, em Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo 10, que fala acerca das armaduras do Senhor. Então nós jejuamos, né? E quando jejuamos, pedimos o revestimento do Senhor, né? Para que o Senhor venha nos revestir, para que nós não venhamos pegar setas, né? Malignas, palavras ao contrárias, palavras que vêm de contra nossas vidas. E a partir do momento que nós estamos jejuando, nós estamos vigilantes, né? Nós fechamos a nossa boca tanto para não se alimentar, né, como um templo e morada do Espírito Santo, para que o Senhor possa nos usar, ou seja, para que nós possamos ali ser uma pessoa melhor. Quando nós estamos no jejum, se uma pessoa vier contra a sua pessoa, a sua vida, você não vai ir contra dela porque você está jejuando, você está vigiando.
você se torna uma pessoa melhor, você não vai falar mal das pessoas, você não vai ali contender, você não vai discutir, você apenas está naquela comunhão com o Senhor. É bom sempre estar fazendo um jejum dentro da sua casa, se separar, né, para Deus, ali para que não venha ocorrer essas situações. E por vezes também na própria casa tem pessoas que não são cristãos e acaba ali se levantando, né, contra a vida, não entendendo por que você não está se alimentando, ou por que você está fazendo jejum, que de fato não é falado que se faz o jejum, né, para as pessoas, é você e Deus. Então essa é uma ferramenta muito forte quando você está precisando de algo ali mais profundo com o Senhor. Então você entra num propósito de jejum ali, jejua, apresenta a Deus a causa, né? E o Senhor ali é galardoador pelos que o buscam. Possa ser que Ele te responda e te dê, como possa ser que Ele não te dê, Ele vai continuar sendo Deus. Mas essa é uma das ferramentas mais fortes, como Deus deu vitória a muitos homens da parte dele, como Josafá, né? Botou ali todo mundo para que viesse a jejuar, e o Senhor deu a batalha ali para ele. Também, como nós lemos o livro de Jonas, ali quando Jonas foi profetizar ali sobre a cidade de Nínive, aquele rei foi, jejuou, botou até os animais para jejuar, e o Senhor se compadeceu ali daquele povo. Então o jejum ele tem força. A Bíblia diz que Esther também estava ali dentro de um reinado e não poderia chegar até o rei pelo determinado ali decreto que tinha sido, que ninguém poderia chegar na presença do rei enquanto ele não o chamasse. E ali o povo de Judá estava passando ali por um processo a qual eles iriam também ali ser enforcados, e justamente, né, sem ter uma causa. E a Bíblia diz que Esther jejuou, né, junto com o povo, e ali durante 3 dias jejuaram. E quando ela foi se pôr diante do rei, o rei então ali colocou o cetro sobre ela, não estendeu para que viesse então ali ela perecer, e o Senhor deu vitória. Então o jejum ele tem um grande poder. Então essa é uma das ferramentas que o Senhor ele nos dá também, né? Então ferramenta alguma forjada contra ti prosperará. A Bíblia fala também acerca não somente da oração, mas como do jejum, como a palavra de Deus também. Nós lemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, se ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela ilumina os nossos caminhos. Ou seja, não sei qual o caminho que você tem andado, mas o intermediário da palavra de Deus, que você lê a palavra, então passa a ter luz em tudo aquilo que você vai caminhar, que você vai fazer. Existem palavras, eu procuro sempre a dizer para os demais das igrejas, os irmãos amados, os mais achegados, a todos, que não procure fazer a Bíblia de amuleto, né? Nem deixar ela debaixo do braço, e nem ficar abrindo, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Por quê? Porque existem palavras que talvez, eu vou dar um exemplo aqui, você abre a Bíblia dessa maneira e fala, estará ainda comigo hoje no paraíso. Então você vai morrer hoje, você vai falecer hoje, vai estar na glória com o Senhor. Então são coisas que assim, pode se fazer, sim, raramente. Procure, quando você abrir a Bíblia dessa maneira, procure ler o texto, né? Lê ali o livro, leia o livro por inteiro, procure estudar aquele livro para que você tenha um bom entendimento, e Deus vai falar com você tremendamente. Não procure também ler a Bíblia, como posso dizer, de Gênesis a Apocalipse, né? Mas você lê ali um pouco do Antigo Testamento, um pouco do Novo Testamento. Por quê? O Novo Testamento vai falar da graça, vai falar do Senhor Jesus. O Antigo Testamento já vai falar dos nossos patriarcas, né?
que ali também creram, né, que toda a Bíblia aponta para Cristo, aponta para o Senhor Jesus. Então, eu aconselho que você sempre mantenha ali a sua vida diária de leitura, porque é uma das ferramentas da parte de Deus. A palavra de Deus, ela liberta, a palavra ela cura, a palavra ela transforma, a palavra de Deus ela molda, a palavra de Deus ela muda as pessoas e a palavra de Deus ela salva, né? Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o Verbo vivo que desceu do céu. Ou seja, então é a palavra do Senhor. A palavra ela testifica do Senhor Jesus Cristo e isso é uma ferramenta muito forte. A Bíblia diz que quando vos levarem ao sinédrio não tereis com que se envergonhar ou com que ter medo, porque o Espírito falará por vós. O Espírito vai falar do quê? O Espírito vai falar daquilo que ele lembra. O que ele lembra? Ele lembra da palavra de Deus. Você pode estar em alguma situação difícil, pode estar passando por uma situação precária e você vai usar a palavra de Deus com poder, e a palavra de Deus ela é viva, né? A palavra de Deus ela é viva e ela não volta vazia, ela vai fazer a sua obra por si mesma. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra ela não passará. Ou seja, então ela permanece viva, ela permanece para sempre, ela nunca vai, como é que eu posso dizer? A palavra ela é eficaz, ela nunca vai deixar de fazer algo para aquilo que ela foi enviada. Amém? Então essas são as ferramentas da parte do Senhor. Talvez você se encontre aí agora com insônia, você se encontra, como é que eu posso dizer, com ansiedade, com preocupação, com algo que vem, com preguiça sobre a sua vida. E isso daí foram armas forjadas contra a tua vida, mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda ferramenta que foi contra a tua vida seja neutralizada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus ele vai te dar força, Deus ele vai te dar coragem, Deus ele vai te dar ânimo, ele vai despedaçar todo o jugo, todas as correntes do adversário, todas as algemas, as amarras de Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o mal vai sair da tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele tem essa palavra ao seu coração, que ferramenta alguma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás.